bom dia, meninas. Deixa eu diminuir aqui um pouco a luz. Bom dia, meninas. Bom dia. Pastor Júlio Luque já está aqui. Gente, hoje eu esqueci meu óculos. Estou aqui com dificuldade de ver todo mundo que tá. Aline, Daiane, Lili, Tati, obrigada pela presença de vocês, Valéria. Amém, Jesus. André Santiago, que bênção, que bênção. Meninas, deixa Deus ir ministrando ao coração de vocês com essa música, porque a nossa alegria está no Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a fonte de toda alegria. Oi, Daiane, minha amiga. Ela vem pela manhã. Amém, Jesus. Meninas, hoje nós vamos ter a live com esse pastor, Júlio Luque, do livro Bombardeados. Ele me mandou o livro, eu mandei o livro para ele. Não sei se ele já recebeu, mas hoje nós vamos falar sobre como salvar nossos filhos de tantos bombardeios, né? Vem aí filme da Barbie, filme de um monte de coisa por aí, e a gente tem que ficar muito atento àquilo que os nossos filhos estão consumindo desde a infância. Talvez para mães de adolescentes esse seja um desafio ainda maior, porque na infância a gente consegue reter mais, né? Orientar mais, eles nos ouvem mais, mas isso não significa que nós não podemos salvá-los dos bombardeios também da adolescência. Então, meninas, mães, fiquem atentas, já vai mandando aí para outras mães também. Vamos chamando outras pessoas para que outras pessoas sejam impactadas hoje com esse conteúdo direto do trono do Senhor. Amém? Meninas, para começar a nossa live de hoje, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo. Faz como eu estou fazendo aqui, pega esse aviãozinho e manda para pelo menos 10 amigas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam, de repente, estão angustiadas. Eu sei que o Senhor vai colocar aí no seu coração as pessoas certas que precisam ouvir essa live hoje. Amém? Meninas, quero começar essa live hoje trazendo para vocês o Salmo 18. Peraí, só um minutinho. Deixa eu desligar aqui. Eu quero orar com vocês o Salmo 118 antes de chamar o pastor. Já vou chamá-lo também. Aliás, é o Salmo 18, gente, que eu separei aqui para vocês, tá? Eu tenho sempre, né, no meu livro. Seu Milton, pega o livro para mim, meu livro. Eu esqueci de trazer meu livro hoje. Mas o meu livro, eu ensino exatamente a orar a palavra de Deus, né? Que foi uma chave muito poderosa que Deus trouxe, né, ao meu coração, de que aquelas orações que muitas vezes nós fazemos em desespero, né? Tem tantas orações que às vezes nós fazemos e nós nos enfraquecemos mais porque a gente fica ali reclamando da situação para Deus e aquilo nos enfraquece. Ouvir aquilo nos enfraquece. E ouvir a palavra de Deus e profetizar a palavra de Deus é totalmente diferente, te fortalece. Então, hoje eu quero trazer aqui o Salmo 18, que vai fortalecer você e você pode orar essa palavra. Então, o próprio Salmo já é uma oração. Então, ela fala assim: eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Meninas, presta atenção. Isso daqui pode ser só um salmo que você vai ler, um salmo que está lá na Bíblia, ou você pode tomar posse dessa palavra aqui, meditar nela, entender o quanto esse Deus é poderoso, entender que quando nós clamamos a Ele, Ele derrota os nossos inimigos. Então algo acontece no mundo espiritual
Por isso a oração é a principal arma para salvar os nossos filhos de tantos bombardeios culturais, que é o que a gente vai falar hoje. Então presta atenção, vai colocando no seu coração cada palavra dessa daqui para te direcionar no dia de hoje, para te direcionar na sua batalha. Todas as vezes que você se sentir enfraquecida aí, né, como mãe de adolescente, ou frustrada, eu converso com tantas mães de adolescentes. Ontem eu fui na escola da minha filha e lá a secretária começou a me falar o quanto ela estava frustrada em ser mãe de adolescente, que ela achou que ia dar tudo certo, que ela agiu com muito amor, mas que ela tem colhido coisas muito difíceis. E aí, meninas, eu quero dizer para vocês que realmente, né, são muitos ataques nessa idade, e o pastor explica isso no livro, porque eles são muito frutíferos nessa idade, né? Aquilo que eles acreditam é muito forte para eles. Então, o que Satanás quer? Que eles não acreditem na verdade, mas essas cadeias podem ser quebradas pela oração de uma forma correta, que é orar a palavra de Deus, é se entregar a Ele, é confiar naquilo que Ele diz, tá? Então, só queria fazer essas considerações aqui antes. E aqui fala assim: as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. Meninas, aqui está mostrando um pouco do que é a guerra espiritual. Quando você clama ao Senhor, quando você se prostra diante dele, ele vem em seu socorro. E isso precisa ser uma verdade no seu coração. Porque o que eu encontro são muitas mulheres que não estão acreditando nessa verdade. Que oram, mas não acreditam que a oração delas tem feito efeito, né? Tem tido efeito. E aí, nesse versículo, eu não vou ler ele todo, porque eu quero já chamar o pastor aqui, mas tem algo que ressaltou assim aos meus olhos nessa manhã, e que é uma chave da nossa vitória, é uma chave da vitória das mães que oram pelos seus filhos, que têm filhos desviados, que têm filhos que estão negando a fé. Olha só: todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Isso daqui está falando de purificação. Essa é a chave da nossa vitória. Talvez tudo que você esteja passando com o seu filho pequeno, ou seu filho adolescente, ou com o seu marido, eu não sei qual é a sua luta, mas tudo isso é para a sua purificação, para a sua santificação. E quando você coloca as ordenanças do Senhor diante de você e deseja segui-las, quando você não desvia dos decretos do Senhor, você tem armas espirituais muito fortes para guerrear pelos seus filhos. Amém, meninas? Então eu vou chamar aqui o pastor. Eu queria antes trazer essa mensagem para vocês, que foi algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Deixa eu achar. Aceita aí. Vamos ver se vai dar certo. Pastor Júlio Luque, que eu conheci, viu, meninas, pela internet. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Flávia. Muito bom dia, paz a vocês. Bom dia. Bom dia. Deixa eu te explicar aqui, né? Aqui é o Clube da Luluzinha.
Eu vi Homem só entra aqui se for assim, ó, muito direcionado para aquilo que Deus tem trazido nesse tempo. Estou brincando, pastor, mas assim, geralmente minhas convidadas são mulheres, mas os homens também são sempre bem-vindos, né? E esse ministério de adolescentes, ele é um desafio. E quando eu encontrei o trabalho do Senhor na internet, gente, deixa eu mostrar aqui o livro do pastor, se chama Bombardeados. E eu falei, nossa, que gratidão, porque nós temos, né? Eu trabalho aqui com uma parte que são as mães, o senhor com os adolescentes, e é algo muito precioso quando a gente encontra um ministério de adolescentes que tem realmente dado certo, né? Que tem gerado batismo, tem gerado transformação de vida. E aqui no livro tá os testemunhos também das pessoas, né? Que acompanham esse ministério. Então agora eu quero deixar o senhor à vontade para a gente falar aí sobre isso, como salvar nossos filhos dos bombardeios culturais. Vamos trazer aí chaves para essa manhã, para essas mães. Sim. Hoje é uma geração, os adolescentes hoje são uma geração muito diferente, né? Ontem eu estava gravando algumas aulas de um curso que eu fiz e estava falando exatamente sobre isso. Eu tenho 42 anos, tenho 20 de casado com a Adriana, tenho uma filha de 16, então tenho um laboratório dentro de casa, uma adolescente que é o meu laboratório aqui e um outro menino de 11. E eu dizia ontem, olha, nos meus 42 anos eu não lembro, por exemplo, de na minha adolescência ouvir falar tanto de suicídio. E a minha pergunta é, onde foi que o suicídio se tornou uma possibilidade para resolver problemas? E dia sim, dia não, praticamente meu telefone toca com algum adolescente que está considerando tirar sua própria vida para resolver a sua dor. Então a gente vai percebendo que o comportamento do adolescente hoje é muito diferente, né? Eles pensam, Da nossa era. eles, Pastor, deixa eu só te pedir uma coisa. O som do senhor está bem baixo, o seu áudio. Será que... Melhorou? Vê? Deixa eu ver. Fala aí de novo. Melhorou? Tá bom? Tá baixo Mais aí? ou menos, pastor. Tá em cima de alguma mesa, assim? Tá. É porque talvez abafa o som, né, do microfone. Deixa eu ver se eu consigo. Mas vamos... Tá, vamos ver aqui o que a gente melhora. Espera aí. Aí, agora tá melhor. Parece que tá. Vamos ver. Fala, pastor. Testei antes, mas no mesmo assim não... Não deu. Tá um pouquinho baixo, mas assim, dá para ouvir. Dá para ouvir. A gente pode ir aí testando. Então, pastor, essa questão do suicídio, né? Tem até uma parte aqui do seu livro que eu coloquei aqui, eu destaquei. O diabo tem uma ideia fixa, bombardear os adolescentes até que o suicídio se torne uma opção. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, para a gente trazer aqui para essas mães, né, luz, porque tem muitas enfrentando esse problema da automutilação, do suicídio, da identidade de gênero, né, que está distorcida. Pode falar, pastor. Como eu disse, né, eles não sei onde foi que isso se tornou uma opção para eles acharem que resolve a vida. Isso é muito complexo, porque quando você vai conversar com a maioria deles, eles não têm nem ideia do que estão fazendo, né? Mas eles têm se tornado tão fragilizados, eles se tornam tão impotentes emocionalmente, e como você começou aqui, né, o Salmo, eles não têm estrutura espiritual nenhuma. Então nós precisamos investir muito. Por isso que eu escrevo no livro e falo a importância da igreja na minha adolescência. Eu perdi o meu pai com 11 anos, então eu fui órfão, mas a igreja fez um papel, claro que a minha mãe também, né, ali lutando comigo e com os meus irmãos, mas a igreja teve um papel determinante para que eu pudesse entender as lutas espirituais. Porque uma coisa importante, Flávia, que os pais precisam entender é que tem coisas que de fato são fase. Então o filho está passando por uma fase de transição, a mudança da voz, a mudança do corpo, os hormônios, mas também existe uma realidade que é um bombardeio sobre o filho. Então nós precisamos entender o que é uma fase e o que é uma investida de fato do inimigo nesse tempo. Por exemplo, a gente fala de ideologia de gênero. É óbvio que isso é uma agenda que tem por trás para poder fragmentar a identidade dos adolescentes de hoje. Então eles
para que eles de fato se sintam tão perdidos, para que eles nunca saibam quem eles são. Então eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, né, a gente faz o nosso trabalho com os adolescentes todos os sábados. Alguns deles têm dúvida na sua sexualidade. E aí eles chegam a mim e falam: pastor, eu não vou ficar aqui, que aqui é a igreja, e eu não sei se eu sou homossexual, se eu sou heterossexual, se eu sou bissexual. Eu falo: não, aqui é o lugar de vocês. Vocês têm que dar pelo menos a opção de ouvir Deus aqui através da palavra dele, para que vocês saibam quem vocês são. Porque eu sei que os próximos passos dessa dúvida é considerar o suicídio. Porque aí o pai não aceita, a mãe não aceita. E é interessante que, aos pais analisarem um ataque na vida do filho, aqui eu quero destacar duas chaves, 2 pontos. Primeiro, o ataque sobre um adolescente vai ser, primeiramente, aquilo que os pais passaram na adolescência. Então, aquilo que os pais sofreram na adolescência possivelmente vai retornar para atacar os filhos deles. Então, a maneira que os pais... Só que antigamente os nossos pais não tinham tanto conhecimento, né? E conhecimento é poder, não tinha tanta estratégia, tanta ferramenta como nós temos hoje para poder fazer com que eles saiam desse lugar, dessa situação, entendendo que há uma vida fora dos problemas, né? Um inimigo silencioso, e eu tenho tratado muitos casos assim, é o bullying. A fragmentação na identidade começa no bullying. Então, é um inimigo silencioso, porque muitos filhos não falam para os pais aquilo que eles passam, com medo da reação do pai, mas o bullying é um inimigo que abre a porta para trazer vários outros, né? Há 3 semanas, eu estava dando uma mentoria numa igreja, e um pastor falou: Júlio, tem um casal aqui que não é da minha igreja, mas é amigo de um membro aqui, e a filha está com muitos problemas, e os pais querem ajuda. E o problema dela, ela estava com dúvida na sexualidade dela. Eu comecei a conversar e perguntei onde começou isso. Ela não sabia explicar. Ali na hora, conversando, né? Isso o Espírito Santo vai falando conosco ali, pela experiência, pelo dia a dia. E eu falei para ela: você sofreu bullying? Ela começou a chorar. Uhum. Então, porque ela sofreu bullying, ela agora é vítima de alguém que precisa ser aceita. E porque ela precisa ser aceita, ela vai se moldar. Ela vai se modelar com as pessoas que estão à sua volta, para que ela seja aceita, para fugir do bullying. Então, para fugir do bullying... Geralmente ela vai para o lado dos excluídos também, que normalmente são esses que também sofreram bullying e já estão com dúvida na sexualidade, né? Aí ele vai procurar um grupo identitário, minoritário, para não ficar sozinho ou sozinha. E aí, então, começa... É aquilo que a Bíblia diz nos Salmos, é um abismo que começa a chamar outros abismos. Entendi. Exatamente. Então, são... Mas pode dar prosseguimento, pastor. Eu não quero ficar te interrompendo, não, para a gente ter uma linha aí de raciocínio. Tá. E a segunda coisa que todo pai hoje, em 2023, precisa entender é que ele vai ter que lutar contra o espírito do anticristo. O espírito do anticristo está sobre a terra. E Daniel vai dar algumas pistas, né? Vai dizer, por exemplo, que nós vamos precisar tomar cuidado com essa agenda de ideologia de gênero. Ele já falou que o espírito do anticristo teria características efeminadas. Então a gente já sabe que ele vai querer, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, ele vai querer mudar a natureza de Deus. Esse é o trabalho do anticristo, ele quer mudar toda a natureza de Deus. E cada dia mais a mensagem que vai vir, né? Você até citou no começo da live, aí eu estava dando uma lida ontem, como existe uma preocupação já com o lançamento do filme da Barbie. Eles estão conseguindo problematizar a Barbie. Uma boneca de 60 anos, que hoje seria uma senhora, para ser respeitada, está sendo completamente desconstruída, por causa de uma agenda. Então, há muitos ataques sobre os adolescentes hoje, e então os pais precisam entender essas duas coisas. Primeiro, aquilo que atua na família vai querer atuar contra o seu filho, é natural. Aquilo que veio contra mim vai querer vir contra os meus filhos, mas se nós estivermos posicionados em sentinela, em oração, né, fazendo a oração profética, orando pelos nossos filhos, e aqui eu quero fazer menção de Mateus capítulo 15, daquela mulher cananeia que chega a Jesus e diz assim: ó, minha filha está perturbada. Nenhum caso, nenhum filho é perdido. Nenhum filho que a mãe ora é perdido, nenhum. Amém. Se uma mãe ora, não existe filho perdido, porque Amém. O diabo precisa respeitar quem ora. E ela diz assim: olha, Jesus, a minha filha está muito perturbada, né? O verso 22 do capítulo 15 de Mateus, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está perturbada. Ou seja, é um pai que chega dizendo: Senhor, eu entendo que eu não posso quebrar princípio, porque quem quebra princípio é quebrado pelo princípio que quebra. E Êxodo 20:12 diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então ela está fazendo
né? E eu acho muito interessante que o quinto mandamento está exatamente no meio, para que a gente possa ter um recálculo de rota. Então a gente precisa olhar para os nossos pais para poder entender também como vai ser os nossos filhos. Então a maneira que eu me relaciono com os meus pais vai ser o que eu vou ter de resultado com os meus filhos, né? E essa a noção que o quinto mandamento nos dá. Então esse pai precisa entender se aquela mulher chega, Senhor, minha filha está no estado espiritual que aos meus olhos é irreversível. Mas o que é irreversível para quem ora? Nada. Nada. Ontem eu coloquei o testemunho aqui, pastor, de uma moça que está fazendo bastante sucesso aí no TikTok, uma moça cristã. E muito lindo, assim, ela tentou o caminho da Umbanda, eu não sei se você viu esse testemunho, muito lindo. Ela tentou o caminho da Umbanda e ela não conseguiu porque a mãe dela orava por ela. E um dia ela tomou a decisão e ela falou, o Deus da minha mãe. Então, os nossos filhos reconhecerão o nosso Deus. No momento das dificuldades, eu fui uma filha assim. Os nossos filhos reconhecerão quem é o nosso Deus. Então, eu falo assim que existe desviado por um momento, né? Por um momento. Às vezes os filhos se desviam por um momento. Eu fui essa filha que se desviou por um momento, mas que é atraída pelo coração do pai, né? Novamente. Então, isso que o senhor está falando tem muito sentido. E quando o senhor fala aí da mulher cananeia também, né? Eu me lembro de um estudo que eu fiz aqui de lives, que todos os milagres gerados na vida dos filhos vêm primeiro com o posicionamento dos pais. Todos os milagres. Se você pegar a filha de Jairo, né, todos que levam os filhos, o filho endemoniado, né, que foi levado ali para o Senhor, eles são levados por quem? Pelos pais. Quando esse pai reconhece a necessidade de Jesus na sua casa. Né? Então, esse é o primeiro passo para haver transformação. Eu tenho aqui muitas mulheres que são convertidas, que já estão andando com Deus há algum tempo, mas eu tenho também muitas mulheres que ainda não sabem o que é se posicionar, sabe, pastor? Então, eu gosto de explicar isso também, porque tem muitas mulheres novas chegando aqui, que estão desesperadas com os filhos, muitos, às vezes, nas drogas, na homossexualidade, né? Assim, estão perdidos dentro da própria casa, né? Dentro do quarto, é isso que a gente vê hoje. E esse posicionamento. E ontem eu estava lendo a palavra de Deus e até comentei com as minhas filhas, conversei com elas ontem, né? Porque a gente precisa trazer essas verdades para os nossos filhos. Eu li esse versículo aqui, eu quero compartilhar com as mães. Olha só o que fala. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Daí ontem eu chamei minhas filhas e falei, olha aqui, minhas filhas, isso daqui é a chave de ser bem-sucedido. Tá tudo aqui na Bíblia. Se vocês não amarem essa palavra aqui de todo o coração e seguirem e meditarem nessa palavra, vocês não serão bem-sucedidas. Então, nós precisamos ir dando para os nossos filhos injeções da palavra de Deus, né? Injeções diárias, porque Satanás está corrompendo a mente deles o tempo inteiro. Então, quando eu li essa palavra, eu senti assim muito forte no meu coração de explicar para as minhas filhas que isso daqui é a chave do sucesso. Porque hoje a gente vê tantas mulheres procurando a chave do sucesso em tantas coisas que não existem, né? Então, minha irmã que está aqui nessa live, entenda que a chave do sucesso, eu não estou falando de sucesso de dinheiro, não. Eu estou falando de sucesso aos olhos do Senhor. O sucesso aos olhos do Senhor é cumprir, é meditar na palavra dele, é obedecer a palavra dele. Quando você faz isso, você se fortalece espiritualmente, você vence qualquer guerra, porque você está com o Senhor dos Exércitos, né? Então, só para a gente deixar isso daqui no coração das mães, essa impressão no coração das mães, de que é possível sim, né? Amém. Então fala, pastor, desculpa aí te interromper. Mas, isso é tão importante porque eu tenho falado aqui para os adolescentes que a gente trabalha, que a gente lidera, e eu falo isso de dentro da minha casa mesmo,
é tão importante eles amarem a palavra, né? Porque se eles começarem a amar a palavra, o Salmo 18:1 vai ser uma realidade, né? Que é o que você leu hoje, vai ser uma realidade. Eles sempre vão dizer: eu te amo, Senhor, minha fortaleza. E só a palavra vai te dar essa perspectiva de amar o Senhor. Eu tenho falado muito para eles sobre o devocional. E eu falo para eles baseado no quê? Eu digo para eles assim: olha, eu não estou com vocês o tempo inteiro. Eu estou com vocês no sábado, no domingo e nas células que a gente tem de semana aqui online. Mas, e eu não posso saber onde vocês vão entrar, mas se a palavra de Deus estiver no coração de vocês, ainda que o pai e a mãe, ou o pastor e o líder não esteja, você tendo a Bíblia no seu coração, você vai ter discernimento de onde você deve entrar e onde você não pode entrar. Então é a Bíblia que vai dar essa perspectiva. Eu trabalho muito isso. E é o devocional, é o amor pela palavra que eles vão ter. A minha filha, desde os 13, ela teve esse avivamento e todos os dias ela faz o devocional dela e eu falo para ela: filha, é a palavra que vai te direcionar. Então, de vez em quando, ela vem com um texto: pai, quero entender isso, vai entendendo, ela escreve já os textos dela baseado no próprio devocional dela. Amém. E você vai vendo que se eles não amarem a palavra de Deus, eles não vão saber amar o Senhor. Então, eu trabalho muito essa questão do devocional aqui. Eu até tive uma experiência, né? E eu tive um dia, estava orando e eu vi uma chuva de papel da Bíblia, assim. E aí eu cheguei num texto, acho que Levítico 32, se não me falha a memória, Números 32, diz assim, o texto vai dizer assim: que a sua doutrina goteje, né? Que seja como chuva as tuas palavras. Então, é exatamente isso, é uma chuva da palavra de Deus sobre essa geração, para que eles entendam que, embora haja uma agenda e o exército do inimigo está preparado para nos bombardear, né? E o apóstolo, parafraseando o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios 4:8, ele diz: nós somos bombardeados de todos os lados. Porém, esse final de semana eu estava numa conferência e percebo que Deus também está munindo, preparando a sua igreja, líderes, pastores, pessoas como você, Flávia, e tantos outros que estão aí na internet, nas igrejas, para preparar essa geração para todos esses ataques que eles estão vivendo, né? Então, essa é a importância da palavra de Deus. E outra coisa que você disse aí, que é o que eu trabalho muito aqui também, é a importância dos pais. Eu tive, no começo de junho, pregando no Congresso Estadual de Adolescentes aí em Anápolis, e fui sentar com o pastor, né, que é o presidente do estado, ele disse assim: Júlio, qual que é o maior problema dos adolescentes? Ele nem terminou de falar, eu disse: os pais, né? Os pais. Se a gente curar os pais, os adolescentes vão estar totalmente curados, né? Jesus. Pastor, e agora falando de uma realidade assim, né? Adolescentes que não querem ouvir a palavra de Deus. Adolescentes que estão dentro de casa, a mãe é cristã, a mãe já ora por esse adolescente, ela tenta ministrar, isso é um caso também muito comum que acontece aqui no meu Instagram, né? Muitas mães falam: Flávia, como é que a gente faz quando o adolescente não quer ouvir de forma nenhuma, não quer mais ir à igreja? Vamos dizer assim, essa mãe perdeu o controle sobre o filho. Como retomar esse controle? Eu sei que é uma resposta que não é tão simples assim, ela é bem complexa, mas eu queria que o senhor desse a visão do senhor. Eu tenho uma visão também, mas eu queria ouvir a sua. Primeiro, que se ele é um adolescente, uma pergunta recorrente a mim é: pastor, eu sou mãe, meu filho é um adolescente, eu tenho que obrigar ele à igreja? Sim, você tem que obrigar ele à igreja. Essa é a minha opinião, eu acho. Eu acredito que uma mãe tem que dizer para o filho: você quer fazer tantas outras coisas, então 2 horas você precisa ir no culto. Mas um filho que, nesse caso, nessa realidade, que um filho não quer ouvir a palavra de Deus, ele vai ter que ser alvo da oração. A oração, alguém já disse, né? Você pode não querer me ouvir, mas você não tem como me impedir de orar por você. Então, uma mãe deve orar por um filho. Mas se ele é um adolescente, a mãe tem que ter autoridade para dizer: não, você vai ter que ir à igreja. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porém, se você deixar ele só na internet, só no celular, só fazendo o que ele quer, você está negociando a sua autoridade. Então, pais não podem negociar a sua autoridade, em momento nenhum. Então, eu acredito que o pai tem que dizer ao filho: você faz muitas coisas no tempo que você quer. Então, nós precisamos negociar. Nos momentos do culto, você vai à igreja. E você vai ouvir a palavra. Porque se ele não ouvir a palavra, o Espírito Santo não vai trabalhar no coração dele. E eu posso dizer a você que eu tenho muito mais testemunhos de pais que obrigaram os filhos, eles foram transformados, obrigaram os filhos a ir à igreja e eles foram transformados, do que pais que disseram: não vou obrigar o meu filho, e esse nunca mais foi.
Entendi. E dentro de casa, a gente está falando aqui sobre levar à igreja, mas dentro de casa, no culto, né? Chegar para esse filho dentro do quarto dele, fazer oração, né? Eu acho que também tudo é a forma de abordar, né? É lógico que tem aí algumas situações, eu tenho lidado muito com essas mães aqui. Às vezes a mãe ora num quarto e o inimigo se manifesta lá no quarto do filho. Tem muitos casos aqui de oração. Eu tenho esse livro, né, de oração. O livro não chegou aí não, pastor? Ainda não. Mandei para você, mas vai chegar. Olha só, meninas, orações que salvam gerações. Eu trouxe aqui algumas orações de libertação que eu fiz pela vida da minha filha. Eu estava lendo lá o início do seu livro também, que foi um momento ali que a sua filha se desconectou de você, que trouxe também à tona, né, essa vontade de refazer, né, todo o percurso, né? Pelo menos eu li aqui no começo, não é, pastor? Você falou assim que há um tempo ela ficou um pouco estranha, né? Na um verdade, pouco indiferente. o pastor da minha igreja que fez o prefácio. O testemunho do pastor da igreja. Ah, pastor, eu achei que era o seu, então eu não li aqui o final. Tá certo. Mas o que acontece, meninas? Ai, amém. Amém que você não passou por isso, porque eu passei. Mesmo estando na igreja, eu passei por isso. E foi aí que surgiu o meu ministério, né? De ajudar outras mães. Sim. Mas essa questão da gente fazer orações específicas, né? Orações pontuais, orações intencionais. Isso muda também toda a situação. Então eu vivi essa experiência com a minha filha, coloquei nesse livro as orações que eu fazia por ela, porque eu gosto muito de escrever. Eu falo assim, eu falo, gente, isso aqui não é uma receita de bolo, não é você orar uma vez, é um despertar, é você entender que existe uma oração específica, existe os pontos que você precisa orar, né? Senhor, que a minha filha viva na verdade da palavra do Senhor. Minha filha tem andado num caminho de mentira, mas o Senhor vai colocar ela na verdade. Eu creio na tua verdade. Então é você ir, né, falando aquilo que está na palavra de Deus e profetizando sobre os filhos. Então, quando eu passei daquela oração de choramingar nos pés do Senhor, de reclamar nos pés do Senhor, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Aquelas orações acabavam me enfraquecendo. Eu não saía do lugar de oração forte. E aí eu comecei a ver, gente, todas as vezes que eu falo a palavra, Senhor, a minha filha será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo. Senhor, eu creio. E aí isso ia ativando a minha fé, e isso ia me fazendo enxergar a situação de uma forma diferente, e isso ia gerando mudança dentro do meu lar. Então, muitas vezes, né, nós vamos para os pés do Senhor. É lógico que de qualquer forma que você vai para os pés do Senhor, Ele já começa a fazer algo na sua vida. Mas para você se fortalecer, quando você ora a palavra, quando você toma posse, né, que eu li o Salmo 18, toma posse dessa palavra. Todas as vezes que você tiver uma dificuldade muito grande com o seu filho, sabe, se lembra dessa palavra, se lembra que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, nós como mães, nós precisamos estar sempre ativando a nossa fé, direcionando a nossa oração. E mesmo que esse filho não queira escutar, mesmo que esse filho às vezes esteja manifestando, e daí o que eu estava contando era isso, que muitas mães estavam em oração, fazendo essas orações de libertação, e elas percebiam a manifestação nos filhos. E daí o que eu falo, né? Que a manifestação é para Satanás sair, é para ele se revelar, para ela saber com quem que ela está lidando, né? Qual é a área que esse inimigo está agindo ali na vida do filho, porque tem muitas coisas que ficam ocultas, né? Muitas coisas que ficam ocultas, que precisam ser reveladas. E elas são reveladas quando você vai para esse secreto. Quando você se dispõe a tirar o seu tempo e vencer essa guerra no secreto da sua casa. Sim. Com certeza, é o caso da mulher cananeia, né? Que a gente falou ali de Mateus 15. A menina estava perturbada. E muitos pais precisam, nesse momento, você tinha falado na prática ali, né? Como um pai deve fazer. Primeiro, é isso que você está falando, é orar o tempo sempre ali. E também não negociar a autoridade
dizendo para o filho, assim, olhando no olho dele, amando ele, obviamente, mas com autoridade, corrigindo ele, dizendo assim para ele: você está fazendo isso hoje, mas você vai ser um pregador. Você está fazendo isso hoje, mas você vai ser uma pregadora, você vai cantar na igreja. É isso que Deus sonhou para você, né? A gente pegar, se nós pegarmos o texto de Juízes capítulo 13, o pai de Sansão pergunta para o anjo: o que vai ser esse menino? Então é o pai ter uma palavra acessando o futuro do filho, dizendo assim: olha, você nasceu para a glória de Deus. Não importa o que você está fazendo agora, mas esse agora não é o que Deus tem para você. Não é o plano de Deus. Eu posso te garantir, com uma mãe, aquele olhar de mãe com autoridade, olhar para ele e dizer assim: eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu sei o que você vai ser. Você vai ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Você vai ser aquilo que Deus já escreveu. E falar: filho, você já sabia que todos os seus dias foram escritos no livro de Deus? Eu já estou vendo você pregar, estou vendo aqui, não importa quanto tempo isso vai levar, eu sei que vai se cumprir a palavra de Deus, e dentro de casa não ter medo de falar isso para o filho, de continuar dizendo assim: eu estou orando por você, e não tem nada que resista à oração de uma mãe, não há, né? Vai terminar, toda mãe precisa ter a fé no texto de 1 Samuel, que a história que o filho dela, qualquer mãe que estiver nos ouvindo agora, a história do filho dela vai ser assim: por esse menino orava eu. Então ela vai contar testemunho dizendo assim: eu orava porque estava nas drogas, eu orava porque estava com dificuldade, estava com dúvida na sua identidade, mas olha o que ele está fazendo agora: evangelizando a outros. Por fim, os amigos que corromperam a identidade desse filho vão se tornar evangelizados pelo testemunho desse filho, porque o diabo nunca ganha. O diabo não ganha, ele não vai ganhar. Ele pode ganhar por um período, ele pode ganhar uma batalha, mas a guerra, ele não tem autorização para ganhar a guerra. Então, nós, como pais, nos posicionamos exatamente assim, dentro de casa, dizendo: filho, você nasceu para a glória de Deus. Eu não tive filho para calamidade. Salmo 127:4 diz que você é herança. E o verso 5 diz que você é uma flecha. Então, né, eu vou arquear você para o meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que eu oro por você? Eu oro porque você vai ter uma família. Eu oro porque você vai ser abençoado. Eu oro porque você vai ser próspero. E essa autoridade não tem como não incomodar, essa autoridade. A autoridade de uma mãe incomoda, porque o filho olha e fala assim: olha o estado que eu estou, eu cada dia estou piorando para ela não ter mais esperança, e a esperança dela está crescendo, porque a esperança está no Deus da palavra. O segredo da oração não está em quem faz, está em quem ouve, né? Amém, Jesus, amém. Guarda aí, meninas, a oração. Como é que é, pastor? O poder da oração não está em quem fala, está em quem ouve. O segredo da oração está amém. em quem, não em quem faz a oração, né? Amém. Meninas, anotem aí essa frase para nós. Anota aí essa frase para nós que a gente vai colocar aqui na nossa live. Quando vocês forem salvar a live, nós vamos colocar. Pastor, e essa questão de adolescentes que estão se automutilando, pensando em suicídio, como é que o ministério de vocês trata essa questão? Primeiro, isso aí é um longo prazo. Precisa fazer um exame, uma análise, uma conversa, né? A gente tem atendido bastante. Existe sim momentos em que o Senhor cura no culto. Nós temos ministrado recorrentemente cura no culto, porque essa geração tem essa necessidade de mais bálsamo, né? Essa geração tem uma necessidade de mais atenção, mas ouvi-los. Pais, ouçam os seus filhos. Vocês precisam fazer, os pais precisam fazer o mapa da alma dos seus filhos. Tem pai que não sabe o que o filho gosta. Tem pai que não sabe quais são os sonhos do filho. Aí, ele vai, de fato, o segredo e a solução está dentro de casa. Tudo que falta para o filho está dentro de casa. Se você me perguntar, a maior parte dos que se automutilam ou que consideram suicídio, e como pastor, a gente, claro, trata com casos de abuso, dúvida de sexualidade, mas com certeza uma coisa que mais rasga o nosso coração, que mais mexe conosco, e que nós temos mais dificuldade de acessar o coração do adolescente, são aqueles que foram abandonados. O pai abandonou, a mãe abandonou, é uma dificuldade incrível para eles poderem se firmar no trabalho. Eles vêm um final de semana, não vem dois, você manda mensagem, porque quando você começa a amá-los, e eles começam a se sentir amados, logo vem assim: quando que eu vou ser abandonado por essa pessoa? Uhum. E aí, então, esses casos são os casos mais propensos à automutilação. A maioria dos casos que eu pego é isso. Eu me lembro, pastor, que logo que eu comecei esse trabalho aqui na internet, há uns 3 anos,
eu recebi um pedido de uma moça, ela falou, olha, eu queria que você ligasse para a mãe da minha sobrinha e conversasse com ela, porque ela tentou suicídio e a situação tá bem complicada, tal. E eu pensei, né, eu vou ligar para essa mãe e eu vou aconselhá-la, mas eu vou colocar ela no colo e falar assim, olha, minha irmã, isso tudo, né, se posicione no Senhor, porque vai passar. E ela falou para mim assim, não, essa menina está fazendo isso para chamar a atenção. Essa menina está tentando suicídio para chamar a atenção. Eu sei porque eu fazia a mesma coisa com a minha mãe. Na minha família tem várias pessoas que faziam isso. Só que a mãe dela suicidou. Então, naquele momento ali, eu estranhei tanto, porque eu pensei que eu ia pegar uma mãe, né, derrotada ali, triste, que não sabia o que fazer, mas não, ela estava certa de que a filha dela estava fazendo aquilo apenas para chamar a atenção. E isso na verdade, assim, uma confusão que as pessoas fazem, né? De criticar muito essa geração, falar, essa geração é muito mimizenta, mas não entendem, né? Não entendem o que é o universo que essa geração está submetido. Então, não entende que uma criança dessa... E quando eu fui conversar com a adolescente, eu vi o quanto ela estava fragilizada, o quanto ela estava confusa, o quanto ela precisava de amor, de atenção, de carinho. Então, muitas vezes a gente encontra também, né, pais que estão muito desequilibrados emocionalmente, né? Então, precisa de um trabalho também com a família, né? Por isso que eu falo assim, a igreja... Hoje a gente tem uma onda aí das pessoas dizerem, porque a igreja somos nós, a igreja, você não precisa de ir à igreja. E, na verdade, a igreja, ela pode acolher essa família como um todo, né? A igreja, ela pode acolher tanto o adolescente quanto essa mulher que está sem direção, quanto essa mulher que não sabe mais o que fazer, essa mulher que muitas vezes ela foi tão ferida também na infância dela, passou pelos mesmos problemas, e é igual você falou, você vê o mesmo inimigo atuando nas gerações, né? Nas gerações. E aí, pegando essa filha também na adolescência, né? Então, você que às vezes tem preconceito de ir à igreja, né? Que fica pensando assim, porque a igreja só tem isso, só tem aquilo, né? Só quer dinheiro, né? Tanta gente que usa essas desculpas para não estar na casa do Senhor. Mas eu fui criada dentro da igreja evangélica e o que a gente pode perceber, assim, é um conforto, né? É um conforto que a gente recebe dos irmãos, né? Então, a gente não pode perder de vista essa questão de congregar. De congregar. E tem muita mulher procurando solução em muitas coisas que não vai dar resultado. Exatamente, solução é só em Deus, né? Vou voltar no que você está falando, vou voltar no texto da mulher cananeia, porque ela chega diante de Jesus e ela diz assim, ela não chega a dizer, a filha dela está perturbada, mas ela não fala, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Os detalhes da Bíblia são incríveis para mim. Ela chega e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. O que ela está dizendo? Muitos pais, eles olham para os problemas dos filhos e eles querem resolver motivados pela culpa. Não vai resolver. Quando aquela mulher pede, tem misericórdia de mim, ela está fazendo uma autoanálise, um autoexame naquilo que ela está tratando como mãe e pedindo que Deus tenha misericórdia dela para que ela tenha acesso a talvez algum erro dela, mas não com culpa. Porque se você for com culpa tratar o seu filho, você vai piorar a situação dele. Porque você vai querer dar um analgésico para um problema grave. Eu quero resolver o problema momentâneo. E não é só um problema momentâneo, é para ir para resolver o problema, ir na causa do problema. Então, primeiro o pai tem que ser curado. Né? Todo último sábado do mês, Flávio, todo último sábado do mês. Nossos trabalhos são todos os sábados às 5. Mas todo último sábado do mês a gente faz um trabalho pais e filhos. Por quê? Porque se nós não tratarmos os pais, nós não vamos ter sucesso com o adolescente. Não vamos conseguir ter sucesso. Porque às vezes o adolescente vai na igreja, como você falou, a igreja é uma bênção. Nós deixamos claro que eles têm um espaço deles para eles poderem se desenvolver, crescer. Nós temos 3 bandas de adolescentes no nosso trabalho. Eles fazem o louvor. No último final de semana, 6 líderes pregaram em dupla
Então, nós, de fato, estamos proporcionando um espaço para eles crescerem. Mas aí eles chegam em casa e têm uma realidade diferente. Então, nós estamos deixando claro aos pais que os pais não podem ser como Maria, a mãe de Jesus. Maria, ela foi a Jerusalém, daí ela foi voltar para casa. 3 dias depois ela olhou, foi pegar a lista de chamada. Cadê Jesus? Não está aqui. Então, os pais também não podem fazer como Maria e jogar o menino no templo. Vou jogar lá, a igreja vai resolver. A igreja não vai resolver. A igreja é 50%, porque a igreja é importantíssimo. Ter um trabalho com os adolescentes é importantíssimo. A minha missão nesse momento, eu vivo isso, vou às igrejas dizendo, pastores, vocês precisam proporcionar um espaço para a adolescência, porque eu particularmente acredito, Flávio, que a adolescência é o início do fim da inocência. Não sei se dá para entender isso. É o início do fim. Ainda há inocência na adolescência, mas ela já está começando a se findar. Né? Se você pegar os adolescentes do nosso trabalho, por exemplo, e só citando o nosso trabalho porque é a minha referência, não porque é melhor ou pior, nada disso, mas só para dizer da referência que eu tenho, boa parte deles não pensa em namoro, são alguns. Ou seja, eles estão, de fato, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, que é pensar nas coisas do Senhor nesse tempo, ou estudar, por exemplo, né? Eles têm que estudar, eles têm que obedecer ao pai. Eu não lido bem com meu pai e com a minha mãe, vou namorar? Não, você vai ter problema na sua vida. Você vai entrar num relacionamento tóxico. Se você não se relacionar bem com seus pais, certamente você não vai se relacionar bem com ninguém. E isso é uma construção, né? É uma construção. Você precisa entender os problemas, a maneira de falar da família e ter um ajuste de frequência da família para que essa comunicação e essa comunhão possa existir, né? Por isso a importância da mesa, de você ter tempo de mesa com seus filhos, de você poder abrir o seu coração, falar dos seus sonhos, seus pedidos de oração. Então nós precisamos, eu tenho falado para os pastores da importância de ter um espaço para os adolescentes, mas eu tenho falado para eles, se vocês não fizerem um trabalho paralelo com os pais, o trabalho não vai ser tão frutífero quanto deveria. Porque você precisa conscientizar o pai que não é só jogar na igreja. Você precisa conscientizar o pai que os comportamentos vão ser modelados. Né? Eu até gravei um vídeo esses dias e disse, pai, aquilo que você não gosta no seu filho, desculpa te dizer, mas ele aprendeu olhando para você. Né? Então, por mais difícil que seja, eu vejo, né, a maneira de falar, às vezes, do meu filho, eu vejo isso, ele copiando o que eu estou falando. Então, eu preciso me policiar, preciso tomar cuidado da maneira que eu me comporto dentro da minha casa. Então, é importantíssimo esse trabalho com os pais. E o pai pedir a Deus misericórdia não com culpa, não já indo perdido, né? Ou não olhando, pode até ser que, como o caso que você falou, que seja a menina chamando a atenção. Isso significa que a mãe não está dando atenção. Se fosse só isso, a mãe já não está dando atenção. Ou pelo menos não que a menina precisa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso para que a gente possa evitar uma desgraça nas famílias maior. Exatamente. E essa semana também eu fui surpreendida com uma mãe que eu falei, meu Deus do céu, ela comentou assim, de uma família muito bem sucedida financeiramente, e ela falou, meu filho agora está invocado com esse negócio de Bíblia. E eu falei para ele, não é hora disso não, é hora de você curtir a vida. Então, assim, quando nós temos pais muito focados também no prazer carnal, no prazer, onde as emoções falam mais alto, né? As emoções falam mais alto. Esses filhos vão ter que lidar com as emoções mal resolvidas desses pais. E aí ontem também Deus estava falando comigo com um vídeo que eu achei muito interessante. Aquilo que você não consegue resolver, o seu filho vai ter que resolver lá na frente. Né? Aquilo que você, por exemplo, um casamento destruído. Lá na frente, você vai viver a experiência do seu filho com um casamento destruído. Então, aquilo que você precisa resolver hoje, aquilo que você precisa estar aos pés do Senhor hoje e entregar, sabe? Eu falo que o início da mudança é a sua entrega. É a sua entrega, é o seu desprendimento de falar, Senhor, se o Senhor quiser, muda tudo na minha vida. E outra coisa que eu vejo também, que você comentou aqui no seu livro também, sobre essa questão do suicídio, que ela está muito relacionada à falta de perdão. Né? Teve uma parte aqui do livro que fala dessa questão do suicídio estar ligado à falta de perdão. E aí eu fiquei me lembrando, a depressão ligada à falta de perdão. E aí eu fiquei me lembrando que tem uma aula no meu curso, eu dou um curso para mães de adolescentes,
E a primeira aula é sobre pedir perdão, sobre esse adolescente perdoar os pais. E muitos pais não querem pedir perdão porque acham que vão se inferiorizar, né, em relação aos filhos. Quando, na verdade, pode ser o início de uma revolução na vida do seu filho. Pode ser início de um novo relacionamento entre você e seu filho. De estar alinhado, não aquele pedido de perdão por culpa, mas por arrependimento realmente. Por arrependimento, por falar assim, Senhor, eu sou falha, eu me apoiei na minha própria sabedoria, eu errei nisso daqui, eu errei naquilo ali, mas, Senhor, eu quero começar um novo tempo com o Senhor. Meu filho, eu quero começar um novo tempo com você. Eu sou falha, eu sou humana, mas eu quero começar um novo tempo com você. Então, essa questão do perdão, ela abre portas, né, espirituais. Ela é como se tirasse uma nuvem negra, né, que está impedindo as coisas de acontecerem ali, sob aquele teto, né? E o Senhor, ele a primeira ação do Senhor é quando você tem o arrependimento, é quando você reconhece que você se apoiou na sua própria sabedoria, que você errou, que você precisa dele, que você vai colocar a sua dependência nele, né, pastor? Sim. E o perdão é uma decisão espiritual, né? Jesus fala sobre isso em Mateus 6, ele diz que o perdão, primeiro, ele é proporcional. Senhor, que eu seja perdoado da maneira que eu perdoo. E além de ser proporcional, ele é promocional, né? Então a dívida da pessoa contra mim era alta, mas eu vou dar um desconto de 100% para ela e vou perdoá-la. Muitos pais, eles são baseados no orgulho quando não pedem perdão aos filhos. Né? Então, eu tenho uma experiência muito incrível, porque um irmão da igreja comprou meu livro e deu para um amigo dele. A mãe estava reclamando que o filho estava com um problema, depressão, e o pai havia abandonado fazia 8 meses. Aí o filho leu o livro, e ao ler o livro, ele se deparou com essa parte que você falou sobre a depressão, e aí ele entendeu, de fato, o meu problema é que eu não perdoo meu pai que foi embora e não fala comigo há 8 meses. Naquele momento ele chorou, disse que perdoou o pai, isso era mais ou menos no começo de novembro. No final de novembro era a formatura dele da escola, quando ele está lá de beca, quem ele vê? O pai. O pai o abraça, o pai o abraça, e ele é curado da depressão no abraço do pai. O pai abraçou ele, ele não tem mais depressão. O pai pediu perdão para ele, disse para ele, eu nunca mais vou ficar longe da sua vida, e a sua preocupação com a sua faculdade, você pode ficar tranquilo que o papai vai pagar tudo. Virou para a ex-esposa, olha o poder do perdão. Ele virou para a ex-esposa e disse assim, nós não podemos continuar com o mesmo relacionamento em detrimento ao nosso filho. Eu não quero perder o meu filho, então eu quero te pedir perdão. Um ex-marido falando com uma ex-esposa, eles não estão falando aqui num contexto porque não são cristãos, né? E disse para ela, eu também quero te perdoar dos males que eu te causei, e eu quero que ser paz com você para ter paz com o meu filho. Veja o poder que o perdão tem. E muitos pais precisam entender uma outra coisa sobre o perdão. Quando o casal briga e eles expõem o filho a essa confusão e a essa discussão, os filhos também precisam ser expostos à reconciliação. Os filhos precisam ver os pais se beijando, se abraçando e vendo, porque o perdão é aprendido em casa. Então, porque eles vão ter conflitos e como eles vão resolver isso? Aí eles vão entender que é o momento da reconciliação, do entendimento, do consentimento, da conversa ali. Então, os filhos aprendem o perdão olhando a atitude dos pais, o pai perdoando a mãe. Alguém já disse, não lembro quem que disse isso, mas, por exemplo, os filhos aprendem como amar vendo o pai amando a sua mãe. Então, a maneira que o marido ama a esposa é o que vai mostrar para os filhos o que é o amor de verdade. Então, nós precisamos nos atentar a isso, né? Homens que, de fato, amem as suas esposas para mostrar ao seu filho esse amor. E ao expor seus filhos a uma confusão, a uma briga que pode acontecer, ali o casal ter um desentendimento, precisa também ter a preocupação, a responsabilidade de expor os seus filhos ao pedido de perdão, a dizer, ao ver um pai e uma mãe dizendo, eu falei uma coisa que eu não deveria, eu tratei de uma maneira que não deveria, e se abraçarem e restaurarem. Os filhos precisam ser expostos ao perdão. E aqui está falando, né, que a depressão é mágoa represada pelos pais, amigos, escola, né, amigos da escola. E aqui fala assim também, na verdade, para sair da depressão é preciso ser proativo no perdão. Esse assunto é sobre decisão e não sobre emoção.
Porque o perdão não é perecível, nem tampouco descartável, muito pelo contrário. Ele é reciclável, reutilizável. Ninguém usa o perdão uma única vez na vida, É isso. né? E isso é muito interessante. E assim, se você não está ensinando perdão, você está ensinando orgulho. Sim, exatamente. E se você está ensinando orgulho, você vai colher orgulho. E eu acho que uma das dificuldades maiores do ser humano, né? Não digo nem das mulheres, não, é lidar com a questão do orgulho próprio, né? Do seu ego. Você ser guiada pelo seu ego. E enquanto você é guiada pelo seu ego, seus filhos serão guiados pelo ego deles. Então a gente tem que ver que tudo vem de cima para baixo. Tudo é aquilo que, né, eu creio que essa live aqui vai trazer muitas chaves para essas mulheres entenderem onde elas precisam de um conserto com Deus, onde elas precisam se jogar ali aos pés do Senhor mesmo e se purificar, se santificar e pensar, Senhor, eu estou sendo orgulhosa nisso daqui, Senhor, eu preciso mudar nisso daqui. Então, faltam só 4 minutinhos, quero te agradecer, viu, pastor? Claro. Meninas, sigam lá o pastor na rede social, porque ele fala também para os pais, né, não só para os adolescentes. Eu vou ativar os comentários aqui. Ah, não, aliás, eu vou desativar e eu vou pegar aqui os nossos livros para a gente tirar uma foto. Você está com o seu livro aí? Ah, então pronto. Você fica com o seu, eu fico aqui com o meu. Vamos lá, meninas, tirem a foto. E eu digo que hoje, né, a gente é munido de muito mais possibilidades, né? Tem tanta gente na internet fazendo um trabalho gratuito, explicando, né, como as coisas funcionam. Então, para você adquirir conhecimento hoje está muito mais simples, né? Então, vai lá, meninas, tirem a foto, postem, marca o pastor, me marca aí e compartilhe essa live também, tá? Pastor, quero agradecer ao senhor. Queria te pedir para a gente encerrar, faltam 3 minutinhos, queria te pedir para a gente encerrar com uma oração aí pelos adolescentes desviados, aqueles que ainda não conhecem Jesus, né? Para nós, fizesse uma oração. Primeiramente, eu te agradeço, Flávio. Obrigado pela honra de poder falar para tantos pais, né? Esse é o nosso chamado, reconectar o coração dos pais aos filhos. Eu tenho trabalhado baseado na profecia de Malaquias 4:6 e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, para mim, é uma honra poder ter feito essa live aqui. Desejo poder contribuir. Amém? Pode orar? Amém. Vamos. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã por tantas famílias que vão viver todos os teus propósitos, Senhor. Nós estamos aqui nos posicionando, eu e a Flávia, para que essas famílias sejam abençoadas, Pai. Os seus filhos não estão perdidos, eles estão apenas ganhando um testemunho, ó Deus, que vai ser para salvar muitos outros. Nós abençoamos essa geração, Pai, e cremos que essa geração vai ser levantada como uma geração que entende que em Deus não é abrir mão de prazer de estar no mundo, mas estar em Deus é ter mais prazer, mais vida. E nós te louvamos, Pai, porque eu sei que o Senhor está levantando uma geração de adolescentes que vai impactar este mundo. Se há uma geração, Senhor, que está fragmentada na sua identidade, há em paralelo uma geração que está sendo levantada para glorificar o teu nome, para estabelecer a família, para cumprir Hebreus 13:4, Senhor, e colocar o matrimônio, o casamento no seu lugar de excelência, no lugar mais alto. Nós cremos, ó Pai, e abençoamos também os pais, dê a eles ferramentas, os capacite, coloque fé para essa mãe que está sem esperança, para essa mãe que não está vendo saída para o seu filho, Pai, que nessa manhã ela seja cheia de esperança, que a salvação do seu filho está brotando, que ela vai ver o teu nome ser glorificado na vida do seu filho. Nós oramos, Pai, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, viu, pastor? Pastor, qual que é seu Instagram? Coloca, fala aí pra gente, Júlio Luque PR, de pastor. PR, né? Isso. Júlio Luque, meninas, escrito assim, ó, Luque, tá? Júlio Luque, tá? Se alguém que é seguidor do pastor aí quiser colocar para as meninas já seguirem, mas também quando você clica aqui em cima, no meu nome, já vai aparecer o Instagram dele também, tá, meninas? Meninas, então, muito obrigada aí por estarem conosco. Pastor, muito obrigada, viu? Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente. Quando vier aqui em Goiânia, coloca aí nas redes sociais que eu quero
Quero ir lá também conhecer. Ó, @JúlioLuque, mas tem o PR, tá, meninas? No final, tá? Porque faltou aqui. A live vai ficar salva. Pode compartilhar aí com muita gente. Eu vou finalizar ela agora. Pode ir compartilhando aí, tá? Pastor, obrigada. Fica com Deus e um abraço aí para a família, viu? Também, muito obrigado, eu que agradeço. Tá, um abraço. Ô, Tchau.